Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém. A Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem. Nós não devemos confiar em homens, nem em príncipes e nem reis, a Bíblia diz. Porque a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que é invisível, mas nós contemplamos as obras de suas mãos. Continuando, diz assim: porquanto antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia é o esfriamento, porque Deus é amor, mas se naufraga na fé, como Jesus nos diz, a condição é que estejais vós em mim e eu em vós. Se os prazeres, os deleites terrenos, o adversário os utiliza, a Bíblia diz, que alguns, obstinados pelo sucesso, se acharia o maior dos homens, iria desafiar até mesmo os anjos celestes, desafiar até o príncipe dos príncipes. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que nega o filho, ele também nega o pai. Aquele que diz que conhece o pai, mas não reconhece o filho, ele é mentiroso. Quando Jesus estava ali com os discípulos, com os 12, ele diz: a todo tempo que eu estive convosco, eu os protegi, os defendi, intercedendo por vós junto ao Pai, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, Judas Iscariote. Judas Iscariote se corrompeu pelo ouro, pela prata, e Pedro negou Jesus, mas Jesus o considerou, porque Pedro teve medo, porque ainda haveria de receber o batismo de fogo, ao qual receberam poder e autoridade, aqueles que ainda estavam com as portas da sinagoga cerradas, com medo dos judeus, mas depois que eles receberam aquele batismo de fogo, depois da ascensão de Jesus Cristo, eles pregavam com autoridade e ousadia, eles já porque o Espírito está pronto, ele nos ensina. Jesus nos escolheu, não para regredir para a perdição, para a incredulidade. Pelo contrário, nós somos os que creem e seguimos avantes, cada dia com mais certeza que o fim está próximo, e que a salvação é nossa, assim como nós passamos pelos sofrimentos, pelas tribulações de Cristo, isso nos leva a um gozo muito maior, que é a salvação, que é a vida eterna. Porquanto em Filipenses 3, 18 e 19 diz que não são todos, porque ele disse assim: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos de cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição.
O Deus deles é o estômago. O reino dos céus não é comida e não é bebida, é justiça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Ora, aquele que tem fé, né, aquele que crê no Deus invisível, aquele que o segue, ele busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Ele faz as boas obras assim como o Filho fez, né? Porque ele é a imagem e semelhança. Jesus é a imagem, né? E a glória de Deus, e nós somos a sua semelhança. Mas é certo também que nós fazemos em oculto, para que o Pai veja e os galardoe, né? Não, como Jesus nos disse por esses dias, ele não faz para ser visto por homens, né? Mas aquele que é terreno, ele quer mostrar esse sucesso, né? Através do orgulho, da arrogância, né? Às vezes ele quer exibir o que conquistou terrenamente. E Jesus nos ensina para investir no reino dos céus, no alto dos céus, né? O maior tesouro nosso, né, está no nosso coração, e a boca fala do que ele está cheio, né? Quanto mais nós apresentarmos diante de Deus como pobres em espírito, mais ele nos enriquece, né? Muito melhor do que o ouro e a prata refinada. Mas a Bíblia diz também que o próprio Satanás disfarça de anjo de luz, e seus serviçais fingem que são servos da justiça, né? Porque é um disfarce, né? Um anjo disfarçado de luz, né? Ele anda com as suas artimanhas, ele procura disfarçar. Mas aquele que tem discernimento, né, ele conhece. Jesus disse: a sabedoria é justificada pelos filhos. Aquele que Jesus dá o discernimento, ele conhece, né? Porque suas palavras são de blasfêmias, são arrogantes. Mas Jesus é aquele que peleja por nós, como ele disse ontem, né? Ele é aquele que faz a purificação do tempo. A Bíblia diz que existe um tempo de indignação, né? E esse tempo de indignação, quando completo, porque o próprio Deus permitiu, né? Está escrito em Apocalipse que o próprio Deus iria permitir esse tempo, né? Porque está escrito que haveria apostasia, que haveria o filho da perdição. E o propósito dele é para se cumprir o que está escrito nas Escrituras. Mas também está escrito que o tempo dessa indignação, né, ele ia acabar. Para que os irmãos compreendam mais ainda esta palavra, o filho da perdição, né, é algo como uma mulher, né, que às vezes está com o rosto pálido, e ela passa ali uma maquiagem para disfarçar, né, aquela aparência abatida, né? Passa ali uma base, passa ali um batom nos lábios, né, para disfarçar um pouco aquela palidez, né? Assim é o filho da perdição, né? Assim é aqueles que são serviçais do anjo de luz decaído, e fingem que praticam a justiça, né? Mas na verdade estão maquiados. E Deus é aquele que revela, né? Deus é aquele que, quando
esse tempo de indignação vence, né, ele desmascara, né, ele revela, ele retira aquela maquiagem que ali estava neles, né? Porque Deus, né, a sua palavra diz, de Deus não se zomba, né? Ele nos recompensa segundo as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Quando Jesus estava ali no jantar em Betânia, né, e aquela mulher ali quebra aquele vidro de alabastro ali, né, trabalho de 1 ano, né, e ali eles começam a exortar ela, né, que desperdício. Na verdade, Jesus diz, não incomodes essa, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura, né? Porque eles questionavam, né, por que não vender e ofertar aos pobres? E Jesus diz, vós tereis sempre os pobres para vós ofertar. Portanto, nem sempre tereis a mim, né? Então, amados, o melhor é a gente investir no reino dos céus. Assim como aquela mulher derramou aquele perfume de alabastro, né? A Bíblia diz que a sua palavra testemunha até hoje, né? Jesus nos escolheu para sermos o bom perfume, né? Para exalar o bom perfume, para investir no reino dos céus, para fazer as suas obras, para herdar a salvação, a vida eterna. Não para regredir, né, como o filho da perdição na incredulidade. Que a gente continue avante, né, jamais negando a nossa fé, negando-se a si mesmo, porque aquele que perder sua vida, na verdade vai ganhá-la, né? Porque nós vivemos não para esta vida terrena, mas aqui nós estamos batalhando pela coroa da vida, né? E aquele que a tem, segure firmemente até o fim, porque aos vencedores, né, será dado vestes brancas, será colocado a coroa da vida, e o melhor está por vir. E em mais um dia nesta fé. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.